Boa noite! Eu estou ao vivo em mais uma live especial das segundas-feiras, hoje te ensinando como você pode levantar as suas pálpebras caídas. Levanta essas pálpebras caídas, pessoal! Boa noite! Eu já vou convidar o pessoal do YouTube para vir no Instagram, @andreaborsato.rostojovem. Tá super escuro aqui, gente, porque não tem a luz aqui pro YouTube. Então eu vou mostrar foto de aluna, foto de paciente. Venham, por favor, aqui pro Instagram para vocês poderem acompanhar a aula com detalhes, a aula com uma boa iluminação. Tô esperando vocês aqui no Instagram, tá bom? Já vamos chegando, vamos falando o seu nome, a cidade que você está me assistindo. Eu acabei de entrar ao vivo e hoje eu vou ensinar para vocês muita coisa, gente. Vamos todo mundo aprender a levantar as pálpebras. Fala para mim seu nome e a cidade que você está me assistindo. Boa noite. Olá, boa noite a Carmen de Aurilândia, Goiás. Boa noite, Carmen. Boa noite, a Marise de Ribeirão Preto. Boa noite. Não sei como que é o nome dela, porque ela é de Valença, Piauí, mas eu não entendi. Tete, TT, não sei como é seu nome. Nice de São Paulo, boa noite. A Sandra Magna de Niterói, Rio de Janeiro, boa noite. Cristina de Florianópolis, boa noite. Ariane de Goiânia, boa noite. Ih, gente do céu. Pessoal do YouTube, vem pro Instagram, pessoal do YouTube, ó. Thaísa de Balneário Camboriú, boa noite. A Rosalice de Recife, a Deise do Rio de Janeiro, a Jane do Rio de Janeiro, Leonir de Rondônia. Gente, fala a cidade que vocês estão assistindo, né? Ó, que nem, ó, a Euripa, ela é de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Que nem a Arlete, é de Curitiba. Boa noite para vocês. Que nem a Luísa, ó, Indaial, Santa Catarina. Luzia, sempre falo errado seu nome, né, Luzia? Luzia tá sempre na minha aula, por causa que eu lembro do nome da cidade também. Olha lá, a Edilene de São Paulo, boa noite. A Marina de Cuiabá, ó, falou o nome e falou a cidade, né? Aí eu consigo te falar boa noite. A Rosa, gente, vem pro Instagram, já falei pro YouTube, eu vou falar mais uma vez, venham pro YouTube, vem pro Instagram, @andreaborsato.rostojovem, porque é aqui que vocês vão ver as fotografias. Eu já vou começar a aula mostrando foto de, não sei, eu vou escolher ainda se é de aluno ou se é de paciente para vocês verem, tá? O que a gente vai aprender hoje? A levantar as nossas pálpebras. Quem aí tem pálpebra caída, eu tenho certeza que muita gente tá ficando, se ainda não tem. Quem aí tem as pálpebras caídas, eu vou estar te ajudando hoje. A gente vai identificar as causas e eu vou apontar soluções, tá? Quem aqui tá aqui pela primeira vez, quem tá pela primeira vez assistindo a aula, escreve seu nome e primeira vez para poder te dar boas-vindas, né? Ana Maria Costa, de Guarulhos, São Paulo, boa noite. Olha lá, a Marise tem a pálpebra, várias pessoas têm, que eu não dá para ler o nome. Tem uma só? A Nice, primeira vez, Nice, seja bem-vinda. A Helenita tem. Quem mais tá aqui pela primeira vez? Escreve seu nome primeira vez e você pode escrever o nome da sua cidade, seu nome, que eu também vou te falar boa noite. Quem tá aqui pela primeira vez, gente? Acho que não tem... Ah, Neide, ó. Neide de Santarém, no Pará, primeira vez. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda.
A Rosa, que é minha aluna de Guaratinguetá, São Paulo, boa noite. A TT, primeira vez, bem-vinda, TT. A Rosana de Campinas, primeira vez, bem-vinda. Paula, primeira vez, bem-vinda. Gilmar, Teresina Piauí, boa noite. Boa noite. Ô, Thiago, boa noite, nem tinha visto você. Muito boa noite, Thiago Perezino, meu sócio. Gente, ó, é o seguinte, hoje a nossa aula vai ser mais que especial, vou ensinar muita coisa pra vocês. Quem tava aqui na aula passada viu que eu ensinei bastante coisa. E você que tá aqui me assistindo, e você que ainda não está no grupo de WhatsApp, você vai ficar de fora de todas as novidades e principalmente quando a gente abrir as vagas da mentoria Rosto Jovem na semana que vem. Então, se você não está em nenhum grupo do WhatsApp, você vai escrever aqui 01, quem está no Instagram, escreve 01 para você entrar no grupo do WhatsApp, se você ainda não está. Senão você não vai conseguir entrar nas poucas vagas da mentoria Rosto Jovem. Vou liberar poucas vagas na semana que vem para você entrar na mentoria. E quem tá aqui no YouTube tem o link no chat, você pode entrar no grupo pelo link do chat, tá bom? O Thiago, escreve para mim, para eu fixar a mensagem, fazendo favor. Porque olha, eu recebo, gente, todo dia mensagem de pessoas querendo entrar na mentoria. Todo dia eu, Andréa, recebo. Imagina a equipe, o tanto que não recebe de mensagem também, todos os dias querendo entrar na mentoria. Não adianta vocês ficarem pedindo para entrar na mentoria, estejam dentro do grupo do WhatsApp, é só por lá que vocês conseguem entrar na mentoria. Quando abrirem as vagas estão fechadas, não tem como vocês entrarem na mentoria. Todo dia gente pedindo para entrar, todo dia gente me mandando mensagem. E para a equipe também. Então, não perca essa oportunidade. Na semana que vem vou abrir poucas vagas. As vagas acabam super rápido. Tem muita sorte quem consegue entrar, porque em poucas horas a gente acabam as vagas. Então, gente, entra pro grupo, senão vocês vão ficar de fora mais uma vez. Mais uma vez. Tá? Então, pra gente conseguir, melhorar as nossas pálpebras caídas, pra gente conseguir levantar as nossas pálpebras caídas, a gente vai precisar começar a identificar o que está causando as pálpebras caídas, gente. O que causa? Por que a sua pálpebra está caída? O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar soluções musculares. Então, eu vou falar de musculatura. Músculo, aquilo que faz o movimento do nosso rosto. E no caso das nossas pálpebras, a gente tem dois músculos principais, são os músculos orbicular dos olhos, que é o músculo que faz o movimento de fechar os nossos olhos, e o músculo levantador da pálpebra superior, que é o músculo que abre os nossos olhos. O que acontece é que a maioria das pessoas abre os olhos com a sobrancelha. Então, ao invés de você abrir seu olho assim, você vai abrir seu olho assim. Eu vejo as pessoas ficam abrindo o olho com a sobrancelha. E adianta você fazer botox, paralisar a sobrancelha? Não, gente. Quem paralisa aqui essa musculatura vai ficar com essa região ainda mais fraca. Você precisa fortalecer o músculo que abre o olho e dissociar esse seu movimento da testa, porque não é a musculatura da sobrancelha. Quem faz esse movimento de levantar a sobrancelha é a porção frontal do occipito frontal, tá? É ele que faz esse movimento de levantar a sobrancelha. Então, não é esse músculo que abre o olho. O músculo que abre o seu olho é o levantador da pálpebra superior, o músculo mais fraco que você tem no seu corpo. Quando você aprender a usar essa musculatura corretamente, que é o que eu vou ensinar hoje para você, fortalecendo essa musculatura e usando essa musculatura na hora certa, você não vai ter pálpebras flácidas, você não vai ter pálpebras caídas. E a gente consegue isso num passo a passo, tá? Num passo a passo. Todos os dias fazendo exercício, todo dia dando aquele comando para sua musculatura e parando de ficar franzindo a sua testa e levantando a sua sobrancelha para abrir os olhos.
Como eu disse, não é a musculatura da sobrancelha que abre o seu olho. Não adianta paralisar com botox. Você vai ficar com a pálpebra ainda mais flácida. Eu não estou mentindo, quem faz botox aqui ou quem já fez, quando sai o efeito do botox, o olho está mais pesado, menorzinho. Gente, eu atendo pessoas todo santo dia, de todas as idades. Eu faço isso só na estética há mais de 23 anos. Em novembro eu completo 24 anos atuando na área de estética em consultório. Sou fonoaudióloga clínica há 26 anos e há 23 anos trabalho na área de estética. Então eu vejo todos os dias, eu faço avaliação, eu atendo paciente e eu vejo que vocês têm as pálpebras caídas, as pálpebras flácidas, porque vocês não utilizam a musculatura certa. E tem muita gente que vem para o consultório que fez botox ou faz botox e o olhinho fica, gente, assim, ó, a pessoa não consegue nem abrir mais o olho. Nem abrir mais o olho, de tanto que a musculatura fica enfraquecida, tá? Não é bonito ficar com aquele negócio assim, a gente, é feio, é horroroso, tá? Então, vamos aprender a levantar essas pálpebras da maneira correta, para que você tenha resultado permanente, certo? Eu vou começar mostrando para vocês, ó, um resultado inédito de uma aluna minha na mentoria Rosto Jovem, tá? Ai, você vai olhar e você vai falar, nossa, meu Deus, mas como assim? Então eu vou contar um pouquinho da história dessa minha aluna maravilhosa, queridíssima. Pensa num doce de pessoa. Ela é super inteligente. Ela é advogada, advogada aposentada, mas foi advogada. Olha, gente, ela tem 74 anos. Vocês imaginem como que era para uma mulher, vamos falar assim, há 54 anos atrás, ser advogada. Realmente ela foi à frente do tempo dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, autorizou essa foto hoje, tá? Eu vou falar pra vocês, gente, que isso é resultado de 3 atendimentos. 3, tá? 3 sessões de exercícios, 3 séries de exercícios, apenas 3 séries de exercícios. Então ela fez todo o ciclo da mentoria Rosto Jovem e agora ela está fazendo séries diferenciadas. Depois quem está dentro da mentoria vai ficar sabendo como que são essas séries diferenciadas na mentoria, mas o que interessa é que a gente tem o quê? Um passo a passo. O que é série, gente? Série é sequência. A metodologia Rosto Jovem surgiu dentro do meu consultório, tá? Isso há 23 anos. Eu falava Rosto Jovem. Comecei a testar os exercícios e eu vi que os exercícios eles precisavam ter uma sequência. Eles precisavam ser interligados, tá? Um na ordem do outro. E não adiantava nada, vou falar um pouquinho para vocês de movimento diário, que são as funções. Não adiantava nada eu trabalhar exercício e não trabalhar função, tá? Esse é um resultado parcial, ainda vou mostrar para vocês o resultado total. Eu pedi autorização dela, nem vou mostrar o rosto todo, o rosto já melhorou bastante, tá? Ela tem uma história, gente, de muitas cirurgias na coluna. Então, uma pessoa que sofreu muito, ainda sofre com dores na coluna. Quando a gente tem aqui dores na região cervical, a gente tensiona demais a região da nossa testa, demais a região da nossa testa. E aí a gente acaba fazendo o quê? Enfraquecendo a musculatura dos olhos, que é o que aconteceu com ela. Então aqui eu tô mostrando um resultado parcial de 3 séries de exercícios diferentes apenas, 3 séries. A mentoria tem 12 séries diferentes, aqui só são 3, tá? E o que a gente percebeu aqui nela? Por que eu pedi a autorização dela para esse resultado? Porque realmente já é um resultado muito impressionante. Primeiro, pela condição física dela, de ter uma tensão exagerada na região cervical, já ter feito muitas cirurgias e sentir muita dor. Isso que eu quero que você entenda, porque às vezes essa pode ser a sua causa de pálpebra flácida, tá? E o que a gente viu aqui? Uma glabela, né, uma região glabelar bem marcada, fazendo uma compensação, né, por causa da tensão da cervical e, lógico, com certeza, a testa, que fazia o papel de abrir os olhos por causa da tensão da origem da musculatura da testa.
E aí é ela que fazia a abertura dos olhos. E o que aconteceu? Aconteceu que o olho ficou flácido, as pálpebras ficaram flácidas e a glabela ficou marcada. Com 3 sessões diferentes, com 3 séries diferentes de exercícios, trabalhando todo o rosto, não foi só a musculatura dos olhos. Olha a diferença. A pálpebra dela começou a responder. Eu falo que a musculatura dos olhos é a mais fraca, mas ela responde extremamente rápido. Ó, já começou a abrir o olhar dela. A pele, ó, vocês podem ver no cantinho do olho que tava caidinha com a sobrancelha, já começou a levantar e já suavizou aí tanto a parte aqui das bolsinhas abaixo dos olhos, quanto da região da glabela. Então, eu falei pra ela falou, nossa, mas eu vou querer sim o seu resultado. Por quê? Porque é um resultado que muitas pessoas vão se identificar. Primeiro que ela tem, gente, 74 anos. Segundo que é um rosto com marcas de sofrimento, de dor, tá? Muita dor na região cervical. Ela já fez várias cirurgias. Então, às vezes, você tá fazendo exercício, você fala, puxa vida, o meu rosto não melhora, o meu olho não melhora, minha testa não melhora, mas você tem uma alteração de postura muito significativa, que era o caso dela. Então, lógico, ela fez a cirurgia, fez várias cirurgias, né? Fez uma recentemente, faz a fisioterapia, ajuda aí no alinhamento da coluna. E aí, qual que vai ser o meu papel hoje aqui? Ensinar para vocês como a gente pode melhorar essa condição muscular para colaborar aí com a nossa coluna, que às vezes não ajuda, essa tensão cervical que às vezes não ajuda e faz com que o nosso olhinho fique baixo e as nossas pálpebras fiquem caídas e flácidas, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos falar assim um pouco desse caso, no caso de vocês, onde a causa pode ser aqui a tensão da região cervical, por isso que não adianta você ficar paralisando a sua testa, vamos na causa, aquilo que tá fazendo o seu olho ficar caído. Você precisa o quê? Relaxar essa região. E como que a gente relaxa a região da cervical? Fazendo aí as solturas, os alongamentos da região, trabalhando a mobilidade, oxigenando essa região. Isso vai refletir diretamente nas nossas pálpebras caídas, porque eu não vou mais ficar usando a força da testa. Eu vou usar o quê? A força correta, que é a força das minhas pálpebras, da musculatura que abre o olho. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer primeiro um movimento do sim com a cabeça. Eu posso ir com a cabeça para frente, eu posso ir com a cabeça para trás. Eu vou de novo com a cabeça para frente, sempre devagar, coluna reta, olho fechado para não franzir essa testa. E eu posso fazer esse movimento de 5 a 10 vezes, todos os dias. Então, eu vou trabalhar atividade física, vou na fisioterapia, vou fazer uma avaliação de postura e vou, lógico, sempre fazer mobilidade junto com o alongamento dessa região. Eu vou fazer com que essa região tenha o quê? Mobilidade, mostrar para ela que eu tô viva. Para quê? Para que eu não fique toda hora fazendo isso daqui com a minha testa e enfraqueça a minha pálpebra e deixe a minha pálpebra caída. Então, é importante que eu trabalhe essa mobilidade, que eu trabalhe esse alongamento. Quando eu faço um movimento de não, quando eu vou para lá e para cá, ó, sem mexer o meu ombro, para lá e para cá, também de 5 a 10 vezes, devagar, com precisão. Posso fazer também com o olho fechado. Eu já ajudo na mobilidade, na oxigenação, eu dou aporte sanguíneo para a região, eu vou cada vez mais deixando essa região mais solta. Quando eu coloco o queixo no peito, não se preocupe nesse momento com o pescoço. Vamos nos preocupar aqui com o alongamento da região. Eu coloco o queixo no peito, se eu conseguir, lógico, né? E todo mundo, cada um no seu limite. E eu estou com a minha coluna reta, coloco a minha mão atrás da cabeça, fecho meu cotovelo, sem fazer isso daqui, ó, tudo coluna reta, ó. Eu já tô alongando de novo e soltando essa região. Eu posso manter aí uns 20 segundinhos, tá? Aí para eu fazer uma compensação e ajudar na soltura dessa região, eu vou
deixar minha coluna reta, eu já posso aproveitar para fortalecer o pescoço, colocando a pontinha da língua mais para trás possível do céu da boca. Solto o ombro, solto a cabeça no meu limite. E conto 20 segundos também. Quando eu faço uma rotação da cabeça, ó, quando eu faço essa rotação, eu tô soltando, eu tô alongando, eu tô oxigenando, ó, a parte lateral, a parte de trás, a parte da frente. Eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro. A gente vai sentir até estalar os estalinhos. Então, tudo isso me ajuda a não ter a pálpebra caída. Por quê? Porque eu vou pensar nessa causa que eu apresentei para vocês aqui da minha aluna, que é a causa da tensão cervical. Se eu tenho uma região aqui relaxada, onde eu tenho a origem do músculo da testa, eu não vou ficar fazendo isso e eu não vou enfraquecer meu olho e a minha pálpebra não vai ficar caída. Mesmo se eu já tenho essa pálpebra caída, se eu começo a atuar nessa causa, se eu começo a melhorar essa condição muscular aqui da minha coluna, aqui da minha musculatura de trás, isso a longo prazo também vai me ajudar aí a levantar as minhas pálpebras, a não fazer com que elas fiquem ou mais caídas ou realmente que melhore essa condição muscular. É possível, gente, em qualquer idade. Vocês viram aí essa minha aluna de 74 anos, um resultado parcial, que ainda vai obedecer muitas séries. Lembrando que na mentoria Rosto Jovem, ela é uma RJ, são 12 séries, já na ordem certinha. Tem os alongamentos para a região da cervical, do rosto todo, do olho, de tudo, tá? Tudo isso vai ajudar muito vocês. Por que às vezes você não melhora? Por que você já recorreu aí à toxina botulínica e não melhorou? Porque você tá indo o quê? No sintoma. Qual que é o sintoma? O sintoma é a sua pálpebra caída, mas você não tá verificando o que fez a sua pálpebra cair. E o que fez a sua pálpebra cair não é a sua idade, tá? A sua idade colabora? Com certeza absoluta, pode colaborar. Sua genética colabora? Com certeza sua genética pode colaborar. Mas sim, você atuando na musculatura, indo lá realmente aonde que ela está fazendo para que fique caída. Isso que eu quero, gente, que vocês comecem a pensar. E é isso que a gente trabalha na mentoria. Por que a mentoria Rosto Jovem é um sucesso? Quem é RJ aqui se manifeste. Por que as minhas RJs são alunas com resultados, são alunas satisfeitas e são alunas que entendem do rosto delas? Por quê? Por que eu ensino? Eu ensino a atuar nas causas para que vocês tenham resultados permanentes, duradouros. Não coisas paliativas, você faz um negocinho aqui, você fica 3 meses com o negócio erguido, depois despenca tudo. Não. Todos os dias fazendo um pouquinho, todos os dias fazendo um pouquinho, você vai ter resultados permanentes, resultados duradouros, tá? Olha lá, Simone, minha RJ, né? A gente escreve o nome, porque aqui eu não consigo ler o seu nome. Olha lá, tenho, não sei quem que é, tenho muito resultado, sou RJ. Tem muitas RJs aqui, tá? Então eu vou te mostrar hoje aqui, Sandra. Porque o seu resultado é muito bom mesmo. Tá? E a maioria das alunas que eu vou mostrar, elas têm aí mais de 70 anos, tá, gente? Então, se você quer entrar para a mentoria Rosto Jovem, quando abrirem as vagas, digita 01 e entra para o grupo VIP do WhatsApp, senão você não vai conseguir entrar. Olha lá, Luciane, minha RJ, Benedita, minha RJ, eu não sei o que, eu sou e não me arrependo, com bom resultado, ninguém vai se arrepender. Aparecida, tenho muito resultado, sempre presentes. Vale a pena ser RJ? Lógico que vale, gente. E vocês que estão falando isso, eu quero vocês aqui nos próximos testemunhos, nas próximas fotografias, tá? Você que tá falando que vale a pena, manda o seu resultado, autorize seu resultado. Você vai ter um horário comigo e você vai com certeza tirar todas as suas dúvidas e ainda ajudar muita gente, tá?
Ah lá, sou RJ, sou feliz com essa mentoria, melhor investimento que eu fiz. Eu quero ver quem vai ser minhas próximas RJs no futuro, hein? Muita gente digitando 01. A Clarinda tá aqui. É isso aí, gente. RJ é o apelido carinhoso que eu dou para as minhas alunas da mentoria Rosto Jovem, tá? Ficou claro, gente, essa causa que quando a gente tem a tensão cervical, vocês viram que diferença que fez, né? Agora que a gente vai trabalhando, né, essa causa, como que o nosso rosto realmente levanta, tá? Olha lá, pálpebras bem mais levantadas, só RJ, não tem como, gente, eu levanto tudo, levanto tudo. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente, já que eu já falei da Sandra, vamos mostrar a Sandra aqui, que a Sandra nem queria que falasse o nome dela, até o nome dela ela já deixa falar, né? Eu fiquei tentando escolher resultados de olhos bem significativos para vocês se animarem, para vocês verem que fazendo a coisa certa vocês têm bons resultados, tá? Então não esqueçam disso que eu falei de soltura da cervical, certo? Bom, vocês estão vendo aí a Sandra no antes e depois. Sandra, eu tô precisando de fotografia nova e nós precisamos nos encontrar, inclusive, tá? Porque eu tenho certeza que seu rosto tá melhor ainda. A Sandra, ela tinha realmente uma flacidez das pálpebras, a gente via aí que o olho... Ela tem um olho muito bonito, então isso também ajuda, né, gente, a tá mostrando esse resultado. Não que a minha outra aluna, que eu não falei o nome, mas eu vi que ela tá na aula hoje também, me autorizou com muito carinho. A Sandra, ela tem 70, acho que nessa fotografia, é 70 ou 71, né, Sandra? 70 anos. Então, gente, são alunas que já têm uma idade que talvez você pode falar, meu Deus, mas eu já tenho 70 anos, não tem como? Tem. Olha a diferença da Sandra. Vocês estão olhando aí muita parte de bigode chinês, de contorno, de pescoço que melhorou, mas eu quero que vocês observem mais a região dos olhos. Até existia, né, uma diferença de um lado, agora com 71, no lado direito e do lado esquerdo, né? Ela tinha aí uma flacidez maior do lado direito e menor do lado esquerdo. Eu vou falar por que às vezes vocês têm a pálpebra caída mais de um lado do que do outro, tá? É por isso que eu peguei esse exemplo aqui, até para falar para vocês como que a gente melhora quando tem mais um ladinho mais caído e o outro não. Que se muita gente me procura também nos atendimentos individuais com essas queixas, eu tô com um lado mais caído que o outro, tá? Vocês viram que aí tava o lado mais caidinho que o outro, a gente conseguiu melhorar bastante a simetria das pálpebras dela e, lógico, o fortalecimento. Então, vocês viram, tanto no primeiro caso quanto nesse caso, que era um olho mais fundo, né? Um olho mais fundo, porque com o processo de envelhecimento a gente vai... é como se a órbita fosse engolindo mesmo o nosso globo ocular. Então, a gente acaba, né, ficando com o olho mais para dentro. E aí, com os exercícios, com o estímulo, com toda a conscientização que a gente faz, né, dentro da mentoria Rosto Jovem, no passo a passo das séries, a gente consegue melhorar tanto a simetria quanto o fortalecimento. Então, eu acredito que melhorou muito, principalmente a Sandra tinha uma flacidez aqui na parte de baixo, com uma bolsinha mais evidente. Vocês reparem que ela conseguiu melhorar também essa flacidez. Eu vou falar para vocês um pouquinho da flacidez dessa região também, tá? Sim, apareceu sua boca, apareceu tudo, né? O seu resultado foi incrível, mas hoje eu tô pedindo pro pessoal aqui prestar atenção aqui nas pálpebras caídas, porque aqui vocês vão conseguir ver mais. Pessoal do YouTube, gente, vem pro Instagram, senão vocês não conseguem ver a fotografia, tá? E aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, né, dessa pálpebrazinha caidinha dela, que você pode falar, é porque tem flacidez da musculatura. É porque tem flacidez da musculatura? Sim, tem flacidez da musculatura. Mas também, gente, tem rigidez de musculatura. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó, da rigidez da região cervical e outra musculatura que é rígida e que vai deixando as suas pálpebras para baixo é a sua musculatura da mastigação, principalmente a sua musculatura das têmporas. Hoje, uma amiga minha, na verdade ela foi minha fisioterapeuta na parte de joelho, ela me mandou uma mensagem falando
da vontade dela de fazer uma cirurgia de blefaroplastia. Ela é até mais jovem do que eu. E eu falei pra ela, olha, o médico, ele vai te ajudar também a identificar as causas. E o que que acontece, gente? Eu falei pra ela, o que faz com que a nossa pálpebra vá realmente derretendo? Região cervical, que nem eu falei pra vocês, função de mastigação, função de respiração, tá? Tensão de testa e glabela e, lógico, a fraqueza da região dos olhos. Então, nesse caso que ela tinha até uma assimetria, a função mastigatória, que a gente trabalha dentro da mentoria Rosto Jovem, a gente trabalha todas as funções, a gente trabalha a deglutição, a gente trabalha a respiração, a gente trabalha a fala e a articulação, a gente trabalha a mastigação e a gente trabalha a sucção. Então, todas as funções, elas são trabalhadas, tá? Por quê? Porque são as funções, os movimentos do nosso rosto que faz a gente ter resultado permanente. Vocês não vão encontrar trabalho assim em nenhum curso na área de estética, que eu saiba, tá? É só na mentoria Rosto Jovem que vocês encontram isso. Na mentoria Rosto Jovem vocês têm o meu acompanhamento mensal em grupo. Nesse sábado a gente teve a mentoria Rosto Jovem, onde eu fiquei 2 horas com as alunas, responderam todas as dúvidas e mastigando todo esse passo a passo junto com elas, para que elas fiquem felizes e para que elas tenham realmente os resultados satisfatórios, tá? Então, quando a gente tem a tensão aqui da musculatura da mastigação, as nossas pálpebras vão tender a cair. Por quê? Porque essa musculatura aqui, ela sempre vai ganhar o cabo de guerra dessa. Então, é como se fosse um cabo de guerra, sabe cabo de guerra? Já brincaram de cabo de guerra? Então, aqui sempre vai ser mais forte e aqui sempre vai ser mais fraco. Então, quanto mais forte a sua musculatura da mastigação tá no sentido ruim, porque ela tem que ter uma força para fazer, né, a função, mais a sua pálpebra cai. Daqui, vocês podem observar, todo mundo aqui que tá assistindo a aula, do lado que você mastiga mais, a sua pálpebra é mais caída. Do lado que você mastiga mais, a sua pálpebra é mais caída. Então, geralmente, tá? Não é uma regra, mas assim, vamos falar que 99% das pessoas, 99% das pessoas tem a pálpebra mais caída do lado que mastiga mais, tá? Ah, mas é pra gente ter o equilíbrio na musculatura e a gente não ter o que? A hiperfunção nessa musculatura. Não fazer com que ela faça uma força que ela nem precisa estar fazendo, tá? Então, o simples fato de você soltar essa musculatura, ó, se você pegar, por exemplo, as suas mãos e deixá-las fechadinhas assim, ó, fizer movimento circular, ó, aqui nos seus últimos dentes, você pode fazer pra frente e você pode fazer pra trás, 10 vezes. Na frente das suas orelhas, faz pra frente e faz pra trás. Solta essa musculatura. Tanto é, gente, quando a gente coloca essa partezinha aqui do dedo para fazer a massagem, né? A soltura, o que a gente faz? A gente sente dor. Por quê? Porque essa musculatura é uma musculatura geralmente tensa e ela joga a nossa pálpebra para baixo. E aí você vai fazer aqui também, ó, na têmpora. Então, quanto mais essa musculatura tá solta, mais a sua sobrancelha ela vai para cima. Mais ela vai para cima, tá? E aqui a gente tá falando de causas musculares. Por quê? Porque a pálpebra pode cair também com a perda da gordura, gente, dessa região aqui, ó. A gente tem um coxinho de gordura que com o processo de envelhecimento, a gente perde esse coxinho de gordura e a pálpebra cai porque perde volume. Então aqui nós estamos falando de músculo. Então, além de perder o volume, a gente precisa soltar essa musculatura até para essa pálpebra erguer, levantar, certo? Gente, é verdade mesmo. Eu falo pra vocês, eu faço avaliação toda semana. Ó, quarta-feira agora tem uma avaliação, tem uma paciente nova, vou fazer avaliação. Então, imagina, 23 anos fazendo avaliação na área de estética. A gente vai observando o que acontece mais. Então, geralmente, o lado que a pessoa mastiga mais é o lado que a pálpebra dela tá mais caída, tá? A bochechinha tá mais levantada, mas o olho tá mais caído. Olha, eu falo que eu monto um quebra-cabeça com essa série de vocês, tanto das minhas pacientes quanto da mentoria, tá? Então, soltando essa musculatura, a gente consegue melhorar. Agora, vamos voltar lá pro caso da Sandra, que tinha um lado, né, mais diferente do outro, mais caidinho.
Porque ela mastigasse mais daquele lado. Aí o que acontece, gente? Aí vocês têm que começar a mastigar dos dois lados, tá? Não dos dois lados ao mesmo tempo. Ora mastiga de um lado, ora mastiga do outro. Quando? Iniciando a mastigação. Você sempre tem que começar a mastigação ou do lado esquerdo e da outra vez mastigar do lado direito. Você tem que mastigar. E essa mastigação é nos últimos dentes. O que acontece é que vocês mastigam aqui na frente e aí vocês sobrecarregam a musculatura da mastigação, porque ela tem que fazer função fora da função. E aí a pálpebra vai cair. Não só a pálpebra, o seu rosto todo vai cair. O seu rosto todo vai cair. Então, quando você começa a prestar atenção na sua função da mastigação, quando você, ora, começa a mastigar de um lado, pegou o alimento, mastigou de um lado, por exemplo, começou do esquerdo. Na próxima mordida, começa do direito. Você tem esse equilíbrio, trabalhando os dois lados da mastigação, a sua pálpebra vai subir. Ah lá, agora eu consigo mastigar dos dois lados, a Sandra. E antes não, antes era, com certeza ela mastigava mais de um lado e errado. Não é nem só mastigar só de um lado, o problema é mastigar de um lado e mastigar errado, né? E na mentoria, como a gente tem as 12 séries, a gente tem as 4 primeiras séries, que são os alongamentos, né? O rosto jovem alongado. As 4 do meio, que é o rosto jovem fortalecido. E as 4 últimas, o funcional. Eu vou trabalhar a mastigação por último, porque é a função mais desafiadora. E a hora que a gente consegue melhorar essa condição mastigatória, preparando essa musculatura antes, não tem como, gente, esse rosto tá lá em cima. Não, ele tá lá em cima com certeza. E essa pálpebra vai junto e a gente consegue aí o equilíbrio. Por isso que a Sandra melhorou aí, tanto, né, abriu o olhar dela, levantou a pálpebra, quanto melhorou a parte da simetria. Deixa eu falar um oi aqui para Rosemary Kronbauer, minha paciente querida lá. Oi, mais uma paciente para você. A Ana falou que em setembro ela vai agendar com você. Já agendou para quarta-feira. Uma pessoa desistiu, Rose, e eu coloquei ela no lugar. Obrigada, tá? Muito obrigada. É isso aí, gente, tá? Então, ó, eu tenho certeza absoluta que hoje eu falei 2 causas para vocês que vocês nunca tinham pensado que a pálpebra de vocês estava caída por causa disso. Quem aqui já pensou que tinha a pálpebra caída porque mastigava errado e porque tinha tensão na cervical? O que acontece, gente, que vocês querem só o exercício. Não tô falando da maioria, mas muitas de vocês só querem o exercício. Vem pra aula, ai, cadê o exercício? Cadê o exercício? Não ensina o exercício. Aí vê a concorrente, aí o exercício, vai lá e fica fazendo exercício. Aí você não tem resultado. Por quê? Porque você não identificou as causas. O que tá causando sua pálpebra caída? Se você não for na causa, você não vai achar a solução correta. Aí você tem a pálpebra caída, você só vai paralisar com o Botox. Adianta? Não adianta, gente. Vocês estão vendo por que não adianta? Então, o que acontece? O que eu tô vindo aqui hoje? Por que eu quis trazer essa aula para vocês? Porque eu quero que vocês conheçam o rosto de vocês e que vocês saibam aproveitar como essa musculatura é poderosa. É muito, muito, muito poderosa. E a gente só não tem resultado porque a gente não conhece elas. Ela, né? Os músculos, né? Tá? Agora eu quero mostrar pra vocês, olha lá, nunca imaginei, a maioria de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão começar a prestar mais atenção na postura, vão começar a dar atenção para essa região aqui da cervical, vão começar a prestar atenção na mastigação. E lógico, gente, tem inúmeras causas, eu não vou conseguir citar todas hoje na aula, tá? Mas o que eu puder fazer para vocês despertarem, abrirem o olhar de vocês e levantarem essa pálpebra, a gente vai fazer, tá bom? Agora, ó, quero mostrar pra vocês também outro caso inédito, é um resultado parcial, gente, bem parcial, tá? Essa aqui não é uma aluna da mentoria, é uma paciente minha, ela tem 67 anos, e eu pedi pra ela, foram 4 sessões apenas, gente, 4 sessões, e eu falei pra ela, você me autoriza? E ela falou, nossa, que chique, já? Eu falei, já. Porque sim, você tá tendo um resultado muito expressivo,
com 4 sessões. E eu quero falar da causa, da causa dela, que pode ser a sua causa também, tá? Então, ó, você tá vendo aí na primeira foto, que é a foto da avaliação. Então, antes da gente começar os exercícios, antes da gente começar a série de exercícios, é o que eu falei pra vocês, ó. O olhinho caído, a pálpebra mais caidinha, a glabela um pouco mais marcada, a gente consegue ver o final da sobrancelha mais pra baixo, né? Um pouquinho mais de pele sobrando e uma musculatura mais flácida também. Gente, com 4 sessões apenas, eu tenho certeza que eu vou mostrar esse resultado todo pra vocês. O rosto já tá melhorando também, mas eu quis que vocês se atentassem só e ainda não vou falar nome de paciente, nada, não conversamos sobre. Ela autorizou essa fotografia e eu agradeço demais. 67 anos, tá? Olha que diferença de 4 sessões. O olhar dela começou a abrir, a musculatura começou a acordar. Então, tem aqui a parte da sobrancelha um pouquinho mais pra baixo, tem, a gente nem trabalhou a função de mastigação ainda, então calma, né? Mas olha como aquele olho que tava mais triste, mais murchinho, já começou a aparecer, começou a ficar vivo, tá? Começou a ficar vivo. Que pode ser seu caso, seu olho tá que nem na primeira foto. E você quer que fique igual na segunda foto, você quer que seu olho abra, você quer que a sua pálpebra levante. E aí nós trabalhamos aí já soltura de cervical, que nem eu falei pra vocês, já orientei a parte da mastigação e o que acontece aqui, gente? Por que essa pálpebra também tá mais pra baixo? Aí sim, a gente tem aí uma fraqueza muito grande do levantador da pálpebra superior, que é o músculo que abre os nossos olhos. E aí sim, entra os exercícios. Nesse caso, ainda vou falar de uma outra causa que também pode ser a sua. A causa dela tem uma fraqueza do levantador? Tem, mas ela tinha muita força aqui no orbicular dos olhos, no músculo que fecha o olho. E que pode ser o seu caso também, tá? Ó, deixa eu voltar a foto para você ver. Repara, gente, nos pés de galinha, tá? Vocês percebem que na primeira foto dá pra ver o pé de galinha? Dá pra ver o pé de galinha. Na segunda foto dá pra ver? Dá. Mas olha como já suavizou o pé de galinha. Eu trabalhei o pé de galinha? Não. Não trabalhei pé de galinha porque não tem exercício pra pé de galinha, tá? O que que eu fiz? Eu atuei numa causa que não é a flacidez, que pode ser a sua, que é a rigidez. Lembra que eu falo pra vocês que o papel do rosto jovem é organizar a musculatura? Existem pontos muito tensos e existem pontos muito fracos. Nesse caso, essa porção lateral aqui do orbicular dela estava muito tenso. E se tiver muito tenso, a sua pálpebra vai cair. Porque esse músculo que fecha o olho, ele vai puxar o seu olho para baixo. Ele vai puxar o seu olho para baixo. Então, às vezes, não é só fortalecer o músculo que abre, é relaxar o músculo que fecha. Relaxar o músculo que fecha, tá? Que nesse caso, a gente fez isso, a gente relaxou aí, estamos relaxando o músculo que fecha os olhos. Lógico, trabalhando o rosto todo, esse passo a passo de como que eu trabalho o músculo que fecha o olho, tem na mentoria Rosto Jovem, nas séries, e ainda tem no RJ Plus, que as alunas têm de bônus o curso Abra Olhar, onde eu mastigo inteirinho, né, toda a região dos olhos, muito mais do que na aula de hoje, porque na aula de hoje eu tenho menos tempo, tá? Como que a gente pode soltar o nosso orbicular dos olhos, que pode ser a causa aí da sua pálpebra caída, pode ser a causa dos seus pé de galinha, pode ser a causa de um monte de coisa, tá? Simples, 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 alongando. É só você alongar a musculatura, dar informação para essa musculatura. Como? Você pode fazer isso com creme, você pode fazer isso sem creme, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? O importante é você fazer da maneira certa. No sábado eu apareci sem maquiagem nos meus stories, mostrando pra vocês como que passa creme. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. É bom vocês começarem a assistir meus stories, porque eu sempre ensino bastante coisa nos stories. Quem que viu ensinando sem maquiagem, vocês passarem creme na região dos olhos. Aí você ainda acaba soltando aqui o orbicular. Não ficou salvo, né, gente? Porque stories é só 24 horas, tá?
Então vamos lá, ó, como que a gente vai soltar essa musculatura? Nós vamos começar, gente, aqui de fora, ó, sempre de fora, porque a origem do músculo tá aqui. Então eu vou dar origem para inserção, tá, ó? Você vai fechar o seu olho e você vai dentro aqui, ó, da sua pálpebra, na pálpebra fixa, ó. Isso aqui chama pálpebra fixa, isso aqui chama pálpebra móvel. Aqui você não vai passar o dedo, você vai passar o dedo aqui, ó, de fora para dentro. Qualquer dedo, tá? O dedo que você tiver mais destreza, força moderada. E aí você vai fazer 10 movimentos assim. Então, o que que você fez? Você simplesmente oxigenou a região, fez o movimento do músculo, porque o músculo ele é uma órbita. Você fez esse movimento, oxigenou a região. O que que você fez? Você relaxou a musculatura. Quando você for fechar o seu olho, você não vai fechar o seu olho com força. Você simplesmente vai fechar o seu olho. E aí, quando você for abrir o seu olho, você vai exigir mais do músculo que abre. Por quê? Porque o músculo que fecha não estava em exagero. Então, isso ajuda muito. Que é aquele caso que eu mostrei agora para vocês, a gente fez isso. Outro alongamento que a gente faz, tá? Que vocês também podem fazer. Vocês podem, tanto para relaxar a musculatura, quanto para você mandar uma informação de que o músculo precisa fazer determinado movimento. E aí você vai fazer o quê? Ó, você vai puxar o cantinho do seu olho. Você pode fazer isso mais vezes no lado que está mais para baixo. Só puxa o cantinho do olho, tá? Com a outra mão, você vai vir abaixo da sobrancelha, ó. Você vai pressionar com força moderada. A hora que os dedos se encontrarem, você vai soltar e você vai até na têmpora, ó. Isso aqui, gente, é para oxigenar, é para relaxar, é para atuar numa causa que é uma causa tensional, tá? Não adianta só fazer o exercício de fortalecimento, você precisa fazer também as solturas dos alongamentos, certo? Vou repetir, ó. Você vai aqui no finalzinho do seu olho, você vai puxar. Deixa eu fazer do outro lado aqui, ó. Puxar, tá? E aí você vai vir com outra mão, ó, abaixo da sobrancelha, força moderada. Você vai caminhar, a hora que o dedo se encontra, ó, você vai lá na sua têmpora. Então você só mandou uma informação neurosensorial. Vocês imaginem todos os dias vocês fazendo isso, porque, gente, isso aí não demora nem um minuto, nem um minutinho. É muito rápido, é muito rápido. Você imagina, ó, 10 movimentinhos assim, 10 movimentinhos assim. Nem um minutinho você faz. E já vai dar muita diferença. Por quê? Porque eu relaxei a musculatura. Eu oxigenei a região. Então, com certeza, eu vou suavizar os pés de galinha. Com certeza, eu vou ter mais força quando eu for fazer um exercício correto para abrir os olhos. Inclusive, quando for fazer um exercício para fechar os olhos. Tudo é equilíbrio. Então, a gente conhecendo quais são as causas que deixam a nossa pálpebra para baixo, atuando nessa causa, a gente vai conseguir deixar a pálpebra para cima. Por isso que eu falo para vocês e repito, a nossa musculatura é muito poderosa. E para a gente alcançar a melhor versão do nosso rosto, que é o nosso rosto jovem, a gente vai atuar nesse poder que a musculatura tem. É na musculatura, é no músculo. Por quê? Porque a maioria das causas da pálpebra caída são musculares. Existem outras causas que já não cabem a mim, que cabem aí a outros profissionais. Eu tenho certeza que vocês estão identificando cada uma delas. Olha que fácil. Não é difícil. Você só vai recorrer à toxina botulínica porque você não conhecia isso. A partir do momento que hoje você faz, amanhã você faz, depois amanhã... Imagina, ó, semana que vem eu abro as vagas para mentoria e você já está decidida que você vai ser RJ. Você está decidida. Eu vou entrar para mentoria, eu vou seguir o passo a passo, eu vou ter resultado. É só fazer. Já está pronto. Prontinho ali. É só copiar e colar. Exatamente aquilo que eu fiz na ordem correta.
para você ter resultados semelhantes a esse que eu tô mostrando. Ou até melhor, né, do que esse. Agora a gente vai falar mais de uma outra causa das nossas pálpebras caídas, que é sim a flacidez na musculatura do levantador da pálpebra superior. E aí eu quero mostrar para vocês outro caso. Esse caso, gente, eu vou mostrar até separado, porque é um caso impressionante, tá? Impressionante. Essa minha aluna da mentoria, uma aluna também de 71 anos, uma aluna que não tirava fotografia, uma aluna que ficava triste ao se olhar no espelho, não usava maquiagem, não fazia nada, tá? Eu conversei com essa aluna já me mandou até foto de passeio dela. Olha como estavam essas pálpebras. Nem olha, gente, todo o rosto. Eu até deixei essa foto grande para vocês verem a pálpebra. Isso é, lógico que existe uma rigidez aí de orbicular? Quase nada. Então aí a gente vê o quê? Alteração de função mastigatória com certeza absoluta. Alteração de cervical até pela postura dela, né? Esse pescoço lá na frente. E olha como que tava a flacidez da musculatura do levantador. O olho tava quase sumindo. E aí ela acabava recrutando demais aqui a região entre as sobrancelhas até para ela poder enxergar, já que o levantador não tava nem fazendo o papel dele de abrir o olho, tá? E aí passou pela mentoria Rosto Jovem, passou, né, pelas 12 semanas, fez bonitinho, maravilhoso. E oh, meu Deus. Cadê? E essas são as pálpebras dela depois da mentoria, tá? Lógico que o rosto melhorou como um todo, mas esse olhar é outro. Não tem mais olhar de tristeza, não tem mais olhar, né, caído, tá? Existe ainda uma flacidez, lógico que existe. Ela tem 71 anos, tem uma flacidez de pele, mas tudo que era possível em relação à musculatura foi feito dentro da mentoria. Ela passou pelo passo a passo da mentoria e esse foi o resultado dela. Com certeza deve estar ainda melhor, tá? Na região dos olhos, hoje eu quero que vocês se atentem a isso. Eu sei que o rosto todo melhorou, mas é uma diferença muito grande, tá? Então, o que ela fez? Relaxou cervical, fortaleceu o rosto todo, relaxou a parte do orbicular, trabalhou função mastigatória e com certeza fez exercício pro levantador da pálpebra superior, que é o que eu vou ensinar pra vocês, tá? Que o que ela mais precisava, na verdade, era exercício para a musculatura que abre o olho. Tava muito flácida, tá? Olha que bonitinho aqui o antes e depois dela. A postura melhora, né, gente? Porque a pessoa, a autoestima melhora. É autoestima, é autocuidado, é aquele todo dia, aqueles 10 minutinhos, né, fazendo junto comigo nos vídeos. Então, como a mentoria ela é gravada, você pode assistir a mentoria da sua casa, do seu trabalho, do seu celular, do seu computador, de onde você quiser. Você tá viajando, você assiste e tá lá o vídeo. Você sabe que são 10 minutinhos que vão fazer diferença na sua vida. 10 minutos, é só você se programar e fazer exatamente aquilo que eu coloco, a série bonitinha, a quantidade correta, a ordem correta dos exercícios, todo passo a passo, é muita diferença. É uma diferença grande, realmente, tá? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, porque já faz tempo, eu não salvei. Ela me mandou uma fotografia de um passeio dela, inclusive, me agradecendo, gente, porque ela não tirava foto. Agora ela tira, né, foto. Então, talvez seja o seu caso. Hoje você nem tira mais foto. Ficou bonita, né? E aí, o que que ela fez? Qual foi o exercício que ela fez? Por que que mudou tanto, né? Por que que mudou tanto, gente, o rosto dela? Ô, Rose, você sabe que eu acho que eu vou achar sua foto aqui pra mostrar que seu olho melhorou bastante, viu, Rose? Olha lá, estão achando que você fez Mas você sabe que agora, Rose, ó, gente, eu vou falar pra vocês. Eu
tinha... Eu fico brava quando as pessoas me perguntam se eu tenho botox ou preenchimento, né? Mas agora eu falei, eu não vou ficar mais brava quando alguém me perguntar, porque se alguém achar que eu tenho botox preenchimento, eu tenho que ficar muito vaidosa. Por quê? Porque é o meu trabalho. É aquilo que eu faço todos os dias no meu rosto, aquilo que eu faço no rosto das pessoas. Então eu vou me achar quando alguém achar que eu tenho botox preenchimento, porque eu falei, puxa vida, o meu trabalho realmente funciona. Eu não tenho dúvida disso, nem minhas alunas, nem minhas pacientes. Mas as pessoas têm, muitas delas. Então, quando a pessoa fala pra mim, nossa, tem botox? Tenho botox natural. Chama método rosto jovem. Então não vou mais ficar brava que nem eu fico, né? É método rosto jovem. Sim, você conhece? É um botox da melhor marca que existe, que é o método rosto jovem, né? Não tem marca melhor que essa, tá? Então é isso. E aí, gente, que exercício que a gente vai fazer para melhorar essa pálpebra? A gente tem que trabalhar o músculo que levanta o olho, o músculo que levanta, tá? Que levanta, que abre o nosso olho, sem você ficar abrindo com a sua testa, por favor. Eu dei para essa minha paciente que eu tava atendendo agora esse exercício. Vocês vão, gente, ó, segurar os cílios de vocês. Eu quero ver quem vai conseguir fazer esse exercício. Segura os cílios, eu vou ficar, ó, não é pra vocês fazerem nessa postura aqui, por favor. Eu só tô fazendo assim pra vocês verem. Não é fazendo a postura assim, tá? É pra todo mundo fazer assim, ó, coluna reta, porque a postura dá diferença. Lembra da cervical. Eu só vou chegar pertinho pra vocês verem, tá? Ó, vocês vão segurar os cílios de vocês sem apertar o globo ocular, ó. Vai segurar os cílios sem apertar o globo ocular. E aí você vai fazer um movimento de abrir e fechar o seu olho. Você vai, ó, um movimento de abrir. Só que você não vai abrir porque você tá segurando os seus cílios. E não é pra você fazer assim com a sua testa, tá? Então, ó, segurou os cílios, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. O segurar os cílios, gente, é uma contra-resistência que a gente faz, que é para deixar um pouco mais difícil o exercício. Então, segura os cílios, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Quantas vezes? Vocês podem fazer aí 4 séries de 10 repetições, 2 séries de 20 repetições, tá? Todos os dias. Vai melhorar. Vai melhorar. E aí você vai controlar o movimento aqui da sua testa. E você vai melhorar cada vez mais a força da sua pálpebra. Com certeza, esse foi um dos exercícios que ela fez, porque esse exercício tem na mentoria Rosto Jovem, tá? Não, esse exercício não dói. Se tá doendo é porque você tá fazendo errado, porque não dói nada. Impossível doer. Exercício mais fácil que tem é esse daqui. A partir do momento que você controlou o seu movimento da testa e você realmente usou o músculo que abre o olho, é um exercício extremamente fácil e prazeroso de fazer. Não tem nada de dor. Quem tá fazendo aqui tá fazendo errado, né? Não tem dor nenhuma. É excelente mesmo. É legal, gente, porque a gente sente o músculo, né? Como a gente segura os cílios e a gente abre e fecha o olho, a gente sente o movimento da musculatura do levantador. É muito legal, né? A gente vê que, como a gente, né, eu falo assim, Deus é tão perfeito, a gente abre o olho tantas vezes, né, fica com o olho aberto, e a gente nem repara, né, como que é um mecanismo tão perfeito esse que a gente tem. Então, por isso que a gente não pode paralisar os músculos, porque cada um tem sua importância. A gente só precisa organizar, só organizar. A partir do momento que a gente organiza, que a gente fortalece, nosso rosto é outro. Tudo começa a ficar harmônico, porque a gente nasceu para ser harmônico, a gente nasceu para fazer todos esses movimentos bonitos. É como se fosse uma dança, gente. O nosso corpo, tudo, né? O nosso sistema cardíaco, o sistema digestivo, o intestinal, o neurológico, né? A musculatura da mímica facial, a musculatura do corpo. É como se fosse uma dança. Ele é uma engrenagem perfeita, é uma máquina perfeita. A gente que desorganiza com tudo, né? Com a nossa mente, com o nosso emocional, com tudo, né? Então, gente,
vocês vão fazer esse exercício, então, 4 de 10. Só que eu não vou só 4 de 10 ou 2 de 20, tá? Eu não vou só dar esse exercício pra vocês. Eu vou dar um outro pra vocês conseguirem revezar, que também vai trabalhar o levantador da pálpebra superior. Por que eu quero dar esse exercício pra você? Que é um exercício bem facinho pra vocês fazerem. É facílimo pra vocês fazerem, de verdade, tá? Falei que hoje eu ia falar coisas inéditas pra vocês, ia dar exemplos inéditos, tá? Pra vocês realmente, ó, eu falei de causas muito importantes da pálpebra caída, que eu não tinha falado ainda, tá? Numa aula tão completa que nem essa. Esse exercício, se você fizer certinho, você vai trabalhar a sua super força aqui do orbicular dos olhos, do músculo que fecha. Lembra que eu falei que a gente relaxou? Lembra que eu mostrei pra vocês a minha paciente que tem aquele músculo muito forte? Então, pode ser por isso que a sua pálpebra tá caída. Esse exercício vai trabalhar a força aqui do levantador, do músculo que abre o olho, e vai controlar o músculo que fecha o olho, para você não ficar espremendo seu olho e não deixando ele para baixo, tá? O que você vai fazer? Você vai piscar repetidas vezes, ó, piscar sem parar, ó. E não é pra fazer um movimentinho pequenininho, não, ó. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, ó, rápido. Tá? Então, isso aqui é treino, gente, ó. Sem fazer força com o orbicular. Então, é só o levantador que trabalha. E você pode fazer isso, você pode começar bem tranquila, 20 segundinhos, tá? E aí, você pode aumentar depois pra 30 segundos, e aumentando aí pra 1 minuto, etc, tá? Gente, tem gente que é tão perdido, né? Ó, a Aldeci é perdida, né, Aldeci? Ó, exercício para levantar o cantinho da boca foi lá na semana passada, ó, tá escrito aqui, ó, levante suas pálpebras caídas. Não é a sua boca caída, é a pálpebra caída, tá? Vamos, né? Tem gente que viaja, né? Sei. Eu sou clara com vocês, gente. Vocês estão percebendo que a aula é de olho? Todo mundo? Só me situa aqui, por favor. Então, ó, vocês podem fazer isso 20 segundinhos, vocês podem fazer 3 vezes, 4 vezes, pode fazer várias vezes ao dia, tá? Então, olha, não é fácil fazer esse exercício, porque, embora ele pareça ser um exercício simples, tá? Ele vai exigir muito a sua concentração. Não, gente, eu perguntei, eu sabia a resposta, mas obrigada. Tem gente que é perdido, né? Ai, vou dar risada para não chorar. Tá uma semana atrasada. Tá bom, gente? Ó, deu para entender isso daqui? Vocês podem variar também o exercício. Vocês podem fazer os dois. Pode fazer um dia um, pode fazer um dia outro, pode fazer uma semana uma semana outra. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Ó, às vezes quando a gente lê umas perguntas assim, a gente faz assim, ó, pra gente respirar fundo, nem responder da próxima vez. E aí fica uns 20 segundos assim, que já fortalece o olho, né? Ó, vocês podem fortalecer o olho, desse jeito. Antes de dar bronca no filho, você vai ter que dar uma bronca nele, ó. Já respira, já pisca assim, ó, já controla a testa, o olho e depois você dá a bronca, tá? Então, Selma, ele não é exercício de lubrificação para os olhos, tá? Não existe exercício para lubrificação dos olhos. A gente já tem uma lubrificação natural com um movimento de piscar natural. A gente tem aí uma quantidade de piscadas por segundo para a lubrificação, tá? E quem lubrifica isso é o nosso, aqui tem o nosso canal lacrimal, tem as nossas, né, glândulazinhas aqui dos cílios, tá? E a própria mucosa aí da região dos olhos, tá? Mas o exercício não vai lubrificar os olhos, tá? Ele vai fortalecer a sua musculatura e vai, com certeza, ajudar a controlar o movimento. É treino, né, gente? Quem não consegue fazer isso aqui é porque tá com a musculatura muito desorganizada. Lembra que eu falo pra vocês, quando a gente não consegue fazer algum movimento que eu ensino,
É porque seu músculo está muito desorganizado. Você deve estar com uma força muito grande aqui no orbicular, você pode estar com uma tensão muito grande na cervical, você pode ter uma região aqui da glabela muito forte, você pode recrutar muita musculatura da testa, você pode ter uma respiração alterada, você pode ter qualquer coisa que desorganize sua musculatura, que você não consegue coordenar esse movimento aqui, ó, tá? E pensa como cansa a musculatura. Então, esse aqui é excelente, excelente, tá? Excelente. Ah lá, pra Dora foi tranquilo. Então, cada um tem a sua dificuldade, né? Ah lá, a Sandra, eu também não conseguia, mas agora eu consigo. Treinou bastante, né, Sandra? É que a Sandra também tem os olhos claros. Então, a musculatura... Gente, quem tem o olho claro... A musculatura aqui da região da glabela, que é a musculatura aqui do próstero e dos corrugadores, ela é um pouquinho mais forte ainda do que de outras pessoas que não têm. Até pela defesa da musculatura. Então, pode ser que por isso que às vezes a gente não consegue. Mas se é uma vontade sua de fazer o movimento correto, treine, gente. É só você treinar. Treinar, treinar e treinar. Quem gosta, né, quem se identifica com o exercício, quem quer fazer o exercício, treine todos os dias que você vai conseguir. Ou então, entra para a Mentoria Rosto Jovem. Na Mentoria Rosto Jovem, você vai saber o passo a passo, você vai organizar toda a sua musculatura e você vai conseguir fazer todos os exercícios da maneira correta. É só fazer toda a organização, tá bom? Bom, eu acho que ficou bem claro como que a gente pode levantar as nossas pálpebras caídas. Eu apontei para vocês 4 causas bem importantes: tensão da região cervical, alteração da função mastigatória, né? Super força do orbicular dos olhos e fraqueza do levantador da pálpebra superior, e todas elas eu dei as soluções para vocês. Então, causas que vocês nem imaginavam que existiam, que poderiam existir. E lógico, gente, que tem muito mais que isso, muito mais, né? A gente, que nem eu falei, a gente tem que organizar nosso rosto como um todo, outras funções, função de respiração, né? Conscientizar e soltar a região de testa e glabela, fortalecer aqui a musculatura dos zigomáticos, das maçãs do rosto, e etc, etc, etc. E tudo isso você vai aprender no passo a passo da Mentoria Rosto Jovem, que vai abrir poucas vagas na semana que vem, mas só quem estiver no grupo do WhatsApp. Quem tá aqui no YouTube, o link tá no chat para você entrar no grupo. E aqui, gente, é só você digitar 01, 0, número 0, número 1. Você vai depois receber lá no seu direct o link, entra naquele link, entra pro grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso. E é só quem estiver dentro do grupo do WhatsApp é que vai conseguir entrar na mentoria, que vai conseguir aprender tudo isso no passo a passo e ter os resultados incríveis que nem vocês viram hoje. E com certeza na semana que vem vou mostrar outros resultados para vocês, maravilhosos, para vocês se empolgarem, né? E eu tenho certeza que muitas de vocês já têm certeza que vai entrar na Mentoria Rosto Jovem. Tenho certeza absoluta que tem muita gente decidida. Gente, as vagas acabam em poucas horas. Acabam muito rápido mesmo, tá? Então, se você já sabe que você quer, fique atento no grupo, porque assim que eu liberar essas vagas, elas vão acabar muito rápido. E eu quero muito que você entre na mentoria, que você tenha aí o seu rosto transformado, que você alcance a melhor versão do seu rosto, que você conheça a sua musculatura e, melhor ainda, que você tenha o meu acompanhamento todos os meses no grupo, para que eu possa tirar todas as suas dúvidas e você possa, sim, ter a melhor versão do seu rosto, que é o seu rosto com menos flacidez muscular, tá bom? Tenho certeza absoluta que eu já plantei aí a sementinha do Rosto Jovem em vocês e todo mundo vai praticar aquilo que eu ensinei, certo? Que bom, gente, que vocês gostaram. Fico muito feliz, muito mesmo. Quero agradecer a presença de todo mundo hoje na aula. Obrigada, pessoal do YouTube. Obrigada, pessoal do Instagram. Muito obrigada. O YouTube, sempre vou convidar vocês para virem para o Instagram, né? Para vocês conseguirem aí ver os exemplos também. A iluminação é melhor, tudo é melhor, tá bom? Certo, gente? Um grande beijo para vocês e
A gente se encontra na nossa próxima aula, na segunda-feira, às 19h27, já aquecendo a gente mesmo, aí aquecendo, tá? Para você que já tá decidida a entrar na mentoria Rosto Jovem. Grande beijo para vocês. Muito obrigada, YouTube. E muito obrigada, Instagram. Tchau, tchau.